Bora, galera! Sejam bem-vindos a essa dica Enem 2020. E como sempre, esse evento ele tem a finalidade de trazer um tema imprescindível para a prova do Enem. O tema que abordaremos esse ano é sobre agrotóxicos. Discutiremos a seguir a utilização dos agrotóxicos e os seus impactos ao meio ambiente e à saúde humana. Tá certo? Quando a gente pensa em agrotóxicos, a primeira coisa que nos vem à cabeça é uma utilização recente na agricultura. No entanto, a utilização de defensivos agrícolas com a finalidade de combater pragas, pestes e etc. é algo que remete à antiguidade. Para vocês terem ideia, diversas substâncias foram empregadas para combater pragas. Substâncias inorgânicas, álcool, borra de café, então muitos produtos foram utilizados muitas vezes de forma empírica para combater esses possíveis agentes que podem trazer danos à agricultura. No entanto, a utilização de agrotóxicos se tornou de forma mais eficiente a partir do período pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, a partir da chamada Revolução Verde. Por quê? Porque esse processo da Revolução Verde foi marcado por uma modernização da agricultura, desenvolvimento de sementes, desenvolvimento de maquinário e, obviamente, de substâncias químicas mais eficazes no combate às pragas. Quando a gente pensa em uma substância que atua como agrotóxico, nós podemos também utilizar como um sinônimo o termo biocida. Por quê? Porque biocida faz alusão a substância que vai matar toda a diversidade de organismos. Por exemplo, existem os inseticidas, que são aqueles empregados para combater insetos, existem aqueles que são os acaricidas, os bactericidas, enfim, é possível que na prova apareça o termo biocida e não agrotóxico, tá? Outra coisa muito interessante que nós já discutimos também ao longo do ano é os impactos deletérios, os impactos negativos do uso de agrotóxicos para o meio ambiente. Primeiro, vocês aprenderam nas aulas de evolução que a utilização de antibióticos de forma indiscriminada e até mesmo de praguicidas atua como uma ferramenta de pressão seletiva, como selecionando indivíduos que são mais suscetíveis, mais vulneráveis à ação daquela substância e selecionando os indivíduos que são mais resistentes. Então, a longo prazo, a utilização dessas substâncias acaba promovendo uma seleção de indivíduos cada vez mais resistentes. E isso, obviamente, acaba culminando na produção de organismos cada vez mais resistentes. Um exemplo clássico são os insetos que atacam a soja e, a partir de então, a nossa soja ela é basicamente uma soja que passou por um processo de modificação genética para receber uma substância utilizada como um praguicida natural. Outro aspecto interessante que nós já discutimos acerca dos danos ao meio ambiente inclui a intoxicação dos seres humanos. De modo geral, a intoxicação por essas substâncias pode ocorrer de forma aguda, quando há uma grande exposição em uma quantidade muito grande da substância, ou ela pode acontecer de forma crônica, quando o indivíduo, de forma progressiva, se expõe a determinado contaminante. Um dos exemplos clássicos da utilização desses contaminantes são os chamados organofosforados, que corresponde a uma classe de biocidas cujo efeito metabólico mais adverso é a sua interação com o sistema nervoso, em especial a nível das sinapses, promovendo uma série de efeitos colaterais. É interessante também salientar que essas substâncias, muitas vezes, em virtude da sua elevada toxicidade, elas conseguem atravessar a barreira fetoplacentária e causar problemas congênitos. Lembrem-se, o termo congênito se refere a algo que acontece no curso da gestação. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês uma lista de alguns efeitos colaterais provenientes da intoxicação por essa classe de substâncias. Efeitos agudos, como inibição enzimática, e efeitos crônicos, como alterações neuroanatômicas, problemas na morfogênese e outra série de problemas que podem acontecer durante a gestação. Um outro aspecto muito importante, estatisticamente abordado na prova do Enem, é o acúmulo dessas substâncias que não são biodegradáveis e, porventura, acabam se acumulando de forma progressiva nos níveis tróficos. É o fenômeno que é conhecido como bioacumulação ou magnificação trófica. Fazendo uma discussão também com a química, na química costumamos utilizar um valor, uma unidade, para medir a quantidade desses contaminantes em cada nível trófico, que é o ppm.
Se vocês observarem aqui na pirâmide, vocês verão que essa pirâmide corresponde a uma representação de uma cadeia alimentar, em que nós temos um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário e um consumidor terciário. A substância em questão, ou contaminante, está sendo expresso com essas bolinhas rosas. Observe que conforme avançamos na cadeia alimentar, ocorre um aumento progressivo dessa substância. Portanto, nos níveis tróficos mais elevados, encontramos uma maior quantidade desse contaminante. No ecossistema, de modo geral, os seres humanos ocupam o último nível trófico. Então, nesse contexto, acabamos nos expondo a elevadas quantidades de contaminantes. Esses contaminantes podem ser metais pesados, a exemplo do chumbo, do mercúrio, do cádmio, e também podem ser esses agrotóxicos que acabam sendo bioacumulados nos tecidos vivos. Outro aspecto interessante, muito se fala nos últimos anos sobre a extinção de insetos polinizadores e a consequência desse processo na produção agrícola. Na realidade, a extinção das abelhas, algo que vem sendo bastante discutido, não é algo também que é recente. Desde esse aumento da utilização dessas substâncias, esses animais já começaram a sofrer um declínio populacional. E hoje sabemos que a utilização constante desses pesticidas acaba trazendo perigos à sobrevivência não só das abelhas, mas de diversos outros insetos que contribuem para a polinização e para a produção agrícola de modo geral. Portanto, a utilização de agrotóxicos está diretamente relacionada à perda da biodiversidade. Uma coisa interessante que a gente discutiu durante o ano e que é interessante que nós discutamos aqui novamente sabemos que a população ela está em crescimento. Então, de que forma assegurar nutrientes, assegurar uma produção agrícola à população crescente? Existem alternativas que não o uso de agrotóxicos? A resposta é: existe. Existem várias alternativas que podem ser adotadas para tentar reduzir ou até mesmo minimizar os impactos decorrentes da utilização de agrotóxicos. Dentre eles, cabe destacar a agricultura orgânica, tá? Do ponto de vista biotecnológico, nós vimos que, a partir de técnicas de manipulação do genoma, de DNA, de edição, é possível selecionar, por exemplo, plantas resistentes ou plantas que têm uma expressão de determinados genes que propicie o seu cultivo em regiões mais áridas, em regiões com climas adversos. É possível também, ainda como alternativa interessante, utilizar a rotação de cultura, que é uma técnica milenar e previne também o esgotamento nutricional do solo, algo que a gente já discutiu, principalmente no ciclo do nitrogênio, quando se emprega uma planta leguminosa como feijão, vagem, ervilha e outras plantas. Vimos que a adoção dessa estratégia minimiza o esgotamento nutricional do solo e também acaba preservando por muito mais tempo. Uma outra técnica também muito interessante é o que nós chamamos de permacultura. A permacultura, na verdade, é um conceito bastante abrangente que traz como proposta a utilização integrada do solo, de outros recursos naturais, o manejo de terras agricultáveis e também estruturas que minimizem a utilização de agrotóxicos e as estratégias de esgotamento nutricional do solo. Tá? Para a gente ver como é que isso cai na prova, eu trouxe para vocês uma questão muito bacana que trata sobre os temas que discutimos agora há pouco. Vamos lá. Ele fala o seguinte: cultivar o solo sempre foi uma atividade importante para o desenvolvimento do ser humano. Primeiro, percebeu-se que alguns solos eram mais férteis do que outros, e com o tempo, verificou-se que modificando a constituição e a estrutura física do solo, seria possível aumentar a sua produtividade. Galerinha, ao longo do nosso ano, nós discutimos algumas estratégias que também podem ser empregadas a fim de aumentar a produtividade do solo. Dentre elas, destaca-se, por exemplo, a adição de adubo orgânico, a compostagem. Nós vimos também que, visando corrigir o pH do solo, é possível utilizar a técnica de calagem, a adição de cal, dentre outras que discutimos durante o curso. Seguindo, a esse processo dá-se o nome de manejo do solo. Todavia, algumas práticas agrícolas causam impactos ambientais ao solo, como infertilidade, erosão e perda de produtividade. Identifique nas alternativas a seguir a que indica uma ação adequada do uso do solo. Então, como uma das competências básicas propostas na prova do Enem,
A prova do Enem costuma exigir que o candidato conheça, dentre as estratégias listadas, aquela que melhor se adequa, aquela que pode promover um uso racional, um uso sustentável. Então, na letra A ele fala: aplicação de fertilizantes sem um conhecimento do tipo de solo a ser usado para o plantio de determinada cultura. Está nítido que a adoção dessa prática não está em consonância com o manejo adequado do solo. Então, a gente já elimina. Letra B, uso de adubos orgânicos ou organos minerais que contribuem para a fixação do solo. E aí, galera, fica claro que se você utiliza adubos orgânicos, se você associa, por exemplo, a adubação orgânica, a compostagem, a rotação de cultura, essas são práticas que sim promovem uma melhoria da qualidade do solo. Mas vamos ver o restante? Na letra C, uso de irrigação, captando-se água de mananciais, sem conhecimento da capacidade deles. Observem que essa alternativa ela vai totalmente de encontro com o uso adequado de recursos naturais. Na letra D, uso de pesticidas sem conhecimento prévio de seus efeitos, como forma de prever possíveis danos ao solo, à hidrosfera e à atmosfera. Essa alternativa também não está de acordo. E, por fim, incentiva a monocultura, visando ao lucro máximo a ser obtido com o plantio de determinado momento. Discutimos também que, ao longo do nosso curso, que a monocultura ela tem um efeito deletério, um efeito pernicioso no solo, sobretudo por promover esse esgotamento nutricional. Então, de cara, nós temos como única alternativa possível o uso adequado de adubos orgânicos que promovam esse aumento da produtividade no solo. Tá certo? Por hoje é só. Aguardo vocês, a prova do Enem, todos acertando no mínimo 45 questões de ciência da natureza. Beijo grande.